Bora então, torcedor, obrigado pela tua presença, pela tua audiência aqui no canal. Vamos falar de notícia boa, né? A gente tá cheio de notícias ruins, então uma notícia boa aí pra alegrar a tua tarde. Isso porque o Grêmio anunciou a renovação de contrato com o Vijaçante. Finalmente uma notícia boa. O Vijaçante, a gente nem discute a importância dele no meio-campo do Grêmio. O ano passado arrebentou no Campeonato Brasileiro, foi bola de prata e tudo mais. Assinou um contrato de renovação com o Tricolor até dezembro de 2027. Ou seja, mais 3 anos aí pela frente teremos o Vijaçante. Ele tinha um contrato até o final de 24, com cláusula de renovação automática para 25. Só que ele queria, né, uma valorização. Ele tinha um salário bem defasado com o resto dos titulares do Grêmio, comparado ao resto dos titulares, e queria uma valorização salarial. O Grêmio sentou, conversou, foi uma negociação que até que demorou bastante, o empresário andou dando umas letrinhas e tal, mas o que importa é que conseguiram chegar a um acordo e no mínimo mais 3 anos a gente vai ter o Vijaçante aqui no Tricolor. 114 jogos e 10 gols, o Vijaçante atuou com a camisa do Tricolor até o momento e fez 10 gols com a camisa do Grêmio. Vijaçante, a nossa notícia boa então, nessa tarde de sexta-feira. Amanhã, o Grêmio enfrenta o Avenida e eu preciso e quero fazer com vocês aqui um exercício muito importante sobre os jogadores que devem ir para essa partida de amanhã. Afinal de contas, o Renato deverá dar descanso a alguns jogadores do Grêmio, porque na próxima terça-feira já tem um confronto contra o Avenida, às 9h30 da noite na Arena, e nesse jogo provavelmente o Renato sim vai querer utilizar os titulares. Com a lesão do Soteldo, um alerta foi ligado na Arena quanto ao revezamento do time no Campeonato Gaúcho por conta das lesões. Só que a gente precisa ver, talvez para entender na prática, que o Grêmio não tem time nem para ter um time reserva. A gente não tem elenco nem para um time reserva. Essa é a nossa realidade. Vamos ver? Vou colocar aqui no cantinho aqui que fica mais fácil. Olha só. Esse é o nosso time reserva para o jogo de amanhã. Não sei se o Renato vai utilizar todos esses jogadores, eu já adianto para vocês, mas essa seria uma provável escalação. Teremos Marquezin para ganhar mais ritmo de jogo, mas não se surpreendam se daqui a pouco o Grando ganhar uma oportunidade. Afinal de contas, o Grando ainda não atuou nessa temporada de 2024, então pode ser que daqui a pouco essa surpresa acabe acontecendo. Vamos para a lateral direita. Quem é que nós temos? João Pedro. Fábio atuou na última quarta-feira. João Pedro é o jogador que, na teoria, está mais descansado. Então é o que nos resta. Bruno Vini e Rodrigo Eli. O Kahneman, ele teve dores nas panturrilhas, nas 2 panturrilhas, antes de entrar no jogo na quarta-feira, então o Renato acabou poupando o jogador. Não sei se ele vai para o jogo de amanhã, provavelmente não, que aí ele jogaria na terça-feira ao lado de Jeromel na Arena. Afinal de contas, o Jeromel, o Renato disse que muito difícil ele sairá de Porto Alegre para atuar. Então, provavelmente o Kahneman vai atuar com o Jeromel na terça e não jogaria amanhã. Então teríamos Rodrigo Eli atuando mais uma vez ao lado de Bruno Vini. Lateral esquerdo, olha o nosso problema. Cuiabano voltou a treinar ontem, ainda é uma incógnita, mas provavelmente pelo tempo que ele ficou parado, ele não vai atuar um jogo inteiro. Ou ele começa jogando, ou ele atua depois do intervalo. Mas, então, teremos Reinaldo em campo. Não tem o que fazer, né? O Renato disse na coletiva que o garoto Wesley ainda não está preparado, precisa ser lapidado. Então, provavelmente, o Renato vai ter que colocar o Reinaldo. Inclusive, o Reinaldo andou reclamando de perna dura, de estar forçando muito e tal. Ele falou isso lá no jogo contra o Brasil de Pelotas. Vamos seguir. Olha só o nosso problema ali no setor de volantes. Teríamos que improvisar Gustavo Martins, zagueiro, é verdade, mas o Renato treina o Gustavo Martins na volância e ele chegou a entrar em alguns jogos de volante, ao lado do Dodi. Dodi é jogador da posição, foi recém-contratado, então teríamos uma improvisação e um jogador recém-contratado. Porque ali na frente nós teremos Natan Pescador. Esse é o que nos resta de meio armador. Cristaldo deverá ser poupado, é o que nos resta Natan Pescador. Olha a necessidade de contratação. Olha a necessidade de contratação. Ali na frente, no meio do ano, quando tiver Copa América, Cristaldo deverá servir a seleção paraguaia. E nós ficaremos no mínimo 9 rodadas nas mãos de Natan Pescador. Olha a necessidade de contratação. E o Renato já deu sinais de que não conta com o Natan. Tanto que quando o Criciúma queria uma tentativa de empréstimo do Natan, o Grêmio aceitou sentar para negociar. Quando o Jonathan Robert ainda estava treinando, antes da lesão, o Renato chegou a colocar o Jonathan Robert na posição de meio armador e estava treinando o jogador para essa posição e colocando em campo e deixando o Natan mais para o canto.
Nem o Renato tem convicção mais de Natan, mas é o que nos resta. Natan Pescador. Pela direita, Natan Fernandes. Galdino deverá ser poupado, entra o garoto por ali. Do outro lado nos resta quem? O Bessosi. Agora nós teremos o Gustavo Nunes. Foi resolvida a situação contratual dele, ele aceitou a questão que o Grêmio ofereceu, o Grêmio também cedeu um pouco na questão que o jogador queria, enfim, chegaram a um acordo, na semana que vem assinam um contrato. Então tomara que a partir de agora o Gustavo ganhe oportunidade. Diogo, tu tá dizendo que o Gustavo vai resolver os problemas do Grêmio? Em hipótese alguma. O Gustavo não pode ser a solução do Grêmio para a posição. Ele é um garoto ainda, ele tem 18 anos, pode ser um jogador muito bom, pode ser um jogador que entre e ajude bastante, mas ele não pode ser a solução. Temos o Natan Fernandes como um exemplo. No ano passado arrebentou, jogou muito bem as últimas partidas ao lado do Soares e esse ano até o momento não conseguiu engrenar, porque são jovens, ainda estão sendo lapidados, precisa ter paciência com eles. A gente não pode colocar essa responsabilidade na culpa deles. Quem tem culpa de tudo isso que está acontecendo é a direção, que demorou para contratar e não viu que o Grêmio precisava de reforços para o longo da temporada. Mas é o que nos resta. Bessosi pela direita. Lá na frente, JP Galvão, mas eu coloquei o André, porque o André ainda é uma incógnita se ele vai conseguir jogar ou não. O André, ele recebeu só uma pancada no jogo contra o Juventude, não é uma lesão, felizmente, e agora tem que ver se ele vai sentir dores, se ele estará com dores ou não amanhã para essa partida. Então, esse é o time do Grêmio, com improvisações, com jogadores tendo que jogar sem descanso, porque não tem reposições. Vejam, o Grêmio tem um elenco limitadíssimo, que até para um time reserva nós temos necessidades. Pensem ali na frente, o Grêmio disputando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Renato gosta muito de disputar competições de mata-mata. Esse seria um time do Grêmio para jogar o Campeonato Brasileiro numa semana de Libertadores. Pensaram nisso? Time titular, Libertadores. Time reserva, Campeonato Brasileiro. Esse seria o time do Grêmio. E mesmo assim, nem tão reserva, porque teríamos alguns titulares no meio. Olha o problema que nós temos. Quero saber a tua opinião sobre tudo isso. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço, tô de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. Valeu, tchau!